Oi gente, eu sou o Deco NV e estou aqui trazendo um novo quadro no Planeta Pop, que é a dica do personagem. Roda o ET! Como vocês podem ver, eu estou aqui do personagem Visconde de Sabugosa, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Obviamente vamos falar de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um autor brasileiro que nasceu em 18 de abril de 1882 em Taubaté, no estado de São Paulo. Recebeu o nome de José Renato Monteiro Lobato, filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Augusto Monteiro Lobato. Mais tarde, muda seu nome para José Bento Monteiro Lobato, pois desejava usar uma bengala gravada com as iniciais JBML que havia ganho de seu pai. Monteiro Lobato levou para os livros a sua infância rural. Naquele tempo, não havia tantos brinquedos, eram toscos, feitos de sabugos de milho, chuchus, mamão verde, etc. Adorava os livros de seu avô materno, o Visconde de Tremembé. Sua mãe foi quem o alfabetizou. Aos 15 anos, ele perde seu pai, vítima de congestão pulmonar, e aos 16 anos, a sua mãe. Aos 18 anos, entra para a faculdade de Direito por imposição de seu avô, pois preferia a escola de Belas Artes. É anticonvencional e, por excelência, diz tudo o que pensa, agrade ou não. Defende sua verdade com unhas e dentes, contra tudo e contra todos, quaisquer que sejam as consequências. Em 1904, diploma-se bacharel em Direito. Em 1907, é nomeado promotor. Casa-se em 1908 com Maria Pureza da Natividade, Purezinha, com quem teve 4 filhos. Vive no interior, nas cidades pequenas, sempre escrevendo para jornais e revistas. Tribuna de Santos, Gazeta de Notícias do Rio, Fonfon, para onde também manda caricaturas e desenhos. Em 1911, morre seu avô, o Visconde de Tremembé, e dele herda a fazenda de Buquira, que em linguagem indígena significa Rio dos Pássaros, passando de promotor a fazendeiro. Em 1917, vende a fazenda devido à geada e às dificuldades e passa a residir em São Paulo. Mas ainda na fazenda, escreveu o Jeca Tatu, trazendo ao conhecimento nacional a triste condição do homem da roça. Compra a Revista do Brasil e começa a editar livros para adultos. Urupês foi o primeiro em 1918. O livro era a reunião de todos os contos de Lobato publicados anteriormente em jornais e revistas. Surge a primeira editora nacional, Monteiro Lobato e Companhia, depois transformada em Companhia Editora Nacional sem a sua participação. Antes de Lobato, os livros do Brasil eram impressos em Portugal. Com ele, inicia-se o movimento editorial brasileiro. O Brasil está louco por leituras. Só os editores é que não sabem disso. Em 1931, depois de uma viagem aos Estados Unidos, volta para o Brasil afirmando a redenção do Brasil pela exploração do ferro e do petróleo. Começa a luta que o deixará pobre, doente e desgostoso. Havia interesse oficial em se dizer que no Brasil não havia petróleo. É perseguido, preso e criticado porque teimava em dizer que no Brasil havia petróleo e que era preciso explorá-lo para dar ao seu povo um padrão de vida à altura de suas necessidades. Já em 1921, dedicou-se à literatura infantil. Retorna a ela decepcionado com os adultos que o perseguem injustamente. Em 1945, passou a ser editado pela Brasiliense, onde publica suas obras completas, reformulando inclusive diversos livros infantis. Com o narizinho arrebitado, lança O Sítio do Pica-Pau Amarelo e seus célebres personagens. Através da Emília, diz tudo o que pensa. Na figura do Visconde de Sabugosa, critica o sábio que só acredita nos livros já escritos. Dona Benta é o personagem adulto que aceita a imaginação criadora das crianças, admitindo as novidades que vão modificando o mundo. Tia Anastácia é o adulto sem cultura, que vê no que era desconhecido o mal, o pecado. Narizinho e Pedrinho são as crianças de ontem, hoje e amanhã, abertas a tudo, querendo ser felizes, confrontando suas experiências com o que os mais velhos dizem, mas sempre acreditando no futuro. E assim, o pó de pirlim-pim-pim
continuará transportando crianças do mundo inteiro ao sítio do Pica-Pau Amarelo, onde não há horizontes limitados por muros de concreto e de ideias tacanhas. Em 4 de julho de 1948, Monteiro Lobato faleceu em São Paulo, no auge de sua popularidade como mestre da literatura infantil. Lobato era adorado pelas crianças. Mas o que tinha de essencial, seu espírito jovem, sua coragem, está vivo no coração de cada criança. Viverá sempre, enquanto estiver presente, a palavra inconfundível de Emília. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma obra das mais originais da literatura infanto-juvenil no Brasil. O primeiro livro da série foi publicado em dezembro de 1920. A partir daí, Monteiro Lobato continuou escrevendo livros infantis de sucesso, com um grupo de personagens que vivem histórias mágicas. Emília, Narizinho, Pedrinho, Marquês de Rabicó, Conselheiro, Quindim, Visconde de Sabugosa, Dona Benta, Tia Anastácia, Tio Barnabé, Cuca, Saci e outros. Agora nós vamos falar sobre a produção da Globo, e que foi uma das que mais marcou a época na televisão brasileira. Isso aconteceu então em 1976, quando o programa começou a ser idealizado pela Rede Globo. O impressionante é que a casa onde o sítio foi filmado pela Globo, nessa época, nos anos 70, ela dava a impressão de ser bem maior do que era. Na verdade, era uma casa, a casa real tinha horta, animais, como num sítio de verdade, mas as cenas internas eram filmadas na Cinédia, em Jacarepaguá. Os autores e diretores do programa tiveram cuidado de preservar a obra original de Monteiro Lobato. As alterações foram apenas em relação à linguagem contemporânea daquele ano. Dom Quixote foi o episódio piloto que estreou na TVE em 7 de março de 1973. Produção específica com teste de audiência, tendo praticamente o mesmo elenco da versão estreada em 1977. O sucesso do piloto fez com que a produção de O Sítio do Pica-Pau Amarelo começasse em 1976. Porém, sua estreia foi no ano seguinte, precisamente em 7 de março de 1977. Exibido sempre de segunda a sexta-feira, às 17h45, com reprise às 9 horas. A equipe de produção veio com a proposta inicial de 265 episódios, que rapidamente foram aumentados por conta do grande sucesso da série, que acabou durando 9 anos no ar, com 1.436 episódios, chegando a ganhar o prêmio da Unesco como melhor programa em 1979. Os atores que participaram então dessa produção na época foram Júlio César, que foi o primeiro Pedrinho da produção da Rede Globo. Ele atuou de 1977 a 1980. Rosana Garcia, que fez a Narizinho, de 1977 a 1980. Na versão da Rede Globo, a personagem Emília, a boneca Gente, também foi vivida por 3 atrizes em épocas diferentes. Dirce Migliaccio, Emília em 1977, Reni de Oliveira, Emília de 1978 a 1982 e Suzana Branches, Emília de 1983 a 1986. Algumas atrizes também fizeram a Cuca, mesmo que sua fantasia a impedisse que fossem percebidas pelas crianças. Foram elas Dorinha Durval, a Cuca de 1977, Estela Freitas, Cuca de 1977 a 1980, Catarina Abdala, Cuca de 1981 a 1984, e Rosana Israel. O elenco adulto era formado por Zilka Salaberry, a Dona Benta, Jacira Sampaio, a Tia Anastácia, e André Vale, o Visconde de Sabugosa. Esses atores, então, eles foram até o final, até o término do programa na Globo. A adaptação mais conhecida e exportada para o mundo todo foi essa, da década de 70 e 80, que estreou então em 7 de março de 1977. E ela então foi até 31 de janeiro de 1986, sobretudo para países de língua portuguesa. Por incrível que pareça, também houve uma censura em Angola, por pensarem que Tia Anastácia era uma escrava. Bom, como tudo no sítio era mágico, impossível não esquecer o famoso Reino das Águas Claras, onde morava o Príncipe Escamado, o Dr. Caramujo e muitos outros personagens desse reino encantado. Foi no Reino das Águas Claras que Narizinho levou Emília para o Dr. Caramujo dar uma pílula falante e que deu vida à boneca. A série fez tanto sucesso
que o elenco principal chegou a fazer algumas apresentações Brasil afora. A turma do sítio também chegou a lotar o Maracanã num show. O grande diretor, esse saudoso diretor da Rede Globo, foi o Geraldo Cazé, quem então produziu essa versão dos anos 70 e 80, que é uma das versões mais admiradas, mais assim até hoje, admirados e apreciados pelo público. Foi o que marcou a época. A Rede Globo ainda produziu uma nova versão no início dos anos 2000, tendo como protagonista a personagem Emília, que era interpretada por Isabelle Drummond, que na época era criança. Era uma novidade na época, porque até então só atrizes adultas tinham interpretado o papel. Mas ela interpretou de forma magistral, também marcando o personagem da Emília. Bem, falamos hoje então desse grande escritor que foi Monteiro Lobato, que inovou a literatura infantil no Brasil. E fica a dica para os pais, né, para que incentivem as crianças a procurar os livros, porque a literatura dele até hoje ela é muito interessante e traz muitos ensinamentos para as crianças, mesmo tendo sido escrita há tanto tempo atrás, né, há quase 100 anos, né, em 1920. E ele produziu, então, são vários títulos e de muita importância para a nossa cultura. E é isso aí, pessoal. Então esse foi o primeiro de uma série de dicas de personagens que nós queremos trazer para vocês. Espero que tenham gostado e até mais!